Olá, bem-vindos ao Santa Saúde, o videocast do Hospital Santa Rita de São Paulo. Bom, como o nome já diz, esse é um espaço para a gente trocar ideias e aprender mais sobre saúde e bem-estar, de um jeito leve e direto. Eu sou a Carla Gulo e hoje a nossa conversa vai ser sobre a saúde da mulher. Vamos falar com o ginecologista José Domingos Borges e com o cardiologista Noedir Antônio Stolfi, ambos do Corpo Clínico do Hospital Santa Rita. Doutores, muito bem-vindo e muito obrigada. Nós vamos começar aqui falando com o doutor José. Nós estamos gravando esse podcast aqui em maio, que é o mês da mulher, e a gente vai falar muito sobre a saúde da mulher. Então, eu gostaria de saber, para começar, quais exames são fundamentais ginecológicos para a mulher fazer? Perfeito. Em primeiro lugar, agradecer o convite do Hospital Santa Rita, de vocês, professor Noedir. De fato, o mês de maio, voltado para a prevenção, para acompanhamento à mulher, né, na área médica, nós dedicamos a chamar as mulheres a um acompanhamento mais rotineiro, embora o ano todo façamos isso. Os exames de prevenção mais comuns pode ser divididos em períodos da fase feminina, mas na prática a gente acaba fazendo durante todo o decorrer da vida dos nossos pacientes os mesmos exames com as variações de idade. Na fase mais jovem, sempre a partir do início da vida sexual, lembrar o clássico Papa Nicolau. Isso aí é uma rotina periódica, anual, a cada ano, 1 ano e meio, a gente sempre recomenda. Acompanhamento, se for feito com o ginecologista rotineiramente, avaliação para as mamas através de ultrassonografia, ultrassom pélvico para avaliar útero e ovários, seja via abdominal, seja via vaginal, de acordo com a condição do paciente. Com a idade mais avançada, a gente acaba fazendo, evidentemente, outros exames na parte clínica, invadindo um pouco a parte do cardiologista, do clínico, exames laboratoriais, mas sempre voltados, né, para a questão hormonal feminina, a parte de prevenção. Então, podemos, a partir dos 40 anos, adicionar a mamografia bilateral, que a gente tem a rotina fazer periodicamente a cada ano, ou a cada 2 anos, dependendo também do quadro. E a partir já entrando numa fase mais avançada, que a gente trabalha bastante nessa área de menopausa, os mesmos exames podemos sempre adicionar, por exemplo, a densitometria óssea. É um exame, embora não seja uma prevenção oncológica, mas é um exame de prevenção importante, porque a gente vai talvez falar um pouco mais sobre isso. A perda de massa óssea é muito comum após o período da insuficiência hormonal. Então, esse exame nos ajuda bastante na prevenção dessa doença. Ponto de vista de prevenção oncológica e ginecológica, basicamente é isso, alguma coisa ou outra, um exame ou outro a mais, mas isso que a gente foca e dá bastante ênfase. E como a gente identifica quando algo não está normal com a menstruação? A menstruação, em média, a gente ter uma base, a gente segue um padrão, que nem todas as mulheres são assim, mas seguimos um padrão para a gente considerar como uma normalidade. Então, imagina-se que a menstruação fica em torno de 5 a 7 dias, com intervalos de 28 dias. Havendo uma alteração, se uma mulher tem esse tipo de padrão menstrual e ocorre uma alteração nessa questão, já é alguma alteração. Então, por exemplo, um fluxo maior, fluxo menor, intervalos maiores. Não, a gente sempre imagina um fluxo maior, ou está sangrando muito, mas na verdade uma alteração importante, um ciclo a cada 3, cada 4 meses, cada 2, isso já é uma alteração. Mas o principal, a procura mais comum para nós é o volume aumentado e a duração maior. Que então, pode ser algum cisto, alguma coisa assim. Aí tem que verificar, pode ser várias coisas. São os exames que a gente comentou. Entendi. Acho que a alteração mais comum que nós temos são alterações na função hormonal mesmo em mulheres não fora do climatério e menopausa, funções como ovário policísticos, certo. Alterações na sua função hormonal. Podemos ter lesões anatômicas, pólipos, mioma uterino. São alterações
doenças que nós detectamos através desses exames que nós realizamos com rotina. Mas a procura maior são por essas alterações. Chegando nessa fase de climatério e menopausa, geralmente a gente vai começar a apresentar espaçamento muito maior, Sim. Um intervalo muito maior Sim. entre menstruações. Então, isso já pode ser um significado de alterações hormonais importantes. São essas as alterações mais comuns. Doutor Nedir, a gente ouve muito falar que doenças cardíacas, mulheres estão sofrendo e estão morrendo de doenças cardíacas. O senhor acha que subestimam esse tipo de problema para as mulheres? Eu acho que um fator que pode minimizar a tensão, a preocupação com doenças cardíacas na mulher é o fato de que, antes da menopausa, elas têm uma certa proteção para doenças cardiovasculares. É claro que isso é individual, quer dizer, haverá mulheres que estão com predisposição familiar ou já têm fatores de risco e daí fica mais fácil. Mas até o climatério, no geral, as mulheres estão um pouco mais poupadas. Agora, a doença cardiovascular é a principal causa de morte na mulher. No Brasil, existem dados, e no mundo. No Brasil, 30% das mortes nas mulheres são devidas à doença cardiovascular. No mundo, 8,5 milhões de mulheres morrem anualmente de doença cardiovascular. E tem algumas particularidades. Uma das formas mais potencialmente graves de doença cardiovascular é o infarto. O infarto, quando ele ocorre na mulher, ele tem 50% mais chance de ser fatal do que no homem. Por quê, doutor? As razões são múltiplas, não existe uma explicação sobre isso. A doença coronariana na mulher, ela é mais extensa, os vasos são mais finos, menos passíveis a vários tipos de tratamento. E então, estatisticamente, a mulher infartada morre mais que o homem infartado. Que coisa! E os sintomas, sinais do infarto para a mulher, são diferentes do homem? Existem diferenças. O infarto do miocárdio, pela sua importância, é muito importante que ele seja adequadamente diagnosticado, etc. No homem, é mais frequente ele se apresentar com o quadro típico, uma dor forte no peito, frequentemente irradiado para um ou para os dois braços, e acompanhado de outros sintomas. Na mulher, é mais frequente nós temos um quadro mais atípico, uma apresentação com náusea, vômito, falta de ar, astenia, e, inclusive, mais frequente a manifestação de uma dor na boca do estômago, que é menos chamativa para o diagnóstico de infarto. Então, é muito importante estar atento a isso, né? Porque a gente tem na cabeça que o infarto é dor no peito, realmente, e braços, né? Então, realmente, para a mulher é diferente. Isso é muito importante de se ficar atento para formas atípicas de infarto, porque muitas vezes o doente vem tempos depois
já com uma imagem de infarto no eletrocardiograma, e ele não refere um quadro exuberante de infarto, né? Na mulher, mais ainda, no homem, um pouco menos. E falando em doenças da mulher, doutor José Domingos, há doenças mais prevalentes? Estão ocorrendo mais nas mulheres? Bem, a questão cardiovascular que o professor Noedi já comentou, de fato, após o climatério, principalmente pensando após a menopausa, você vai apresentar um aumento bem significativo. Se sabe, estudos antigos, já de alguns anos, até de décadas atrás, já sempre demonstraram que a mulher tem menos risco de doença cardiovascular do que o homem, bem menos, até a menopausa. E o que muda aí? A questão hormonal. Tá? Então, a partir daí, você tem uma prevalência maior, equiparando e muitas vezes ultrapassando até os homens. Isso é um tipo de alteração que nós trabalhando na área de ginecologia, ficamos mais atentos. Mas as questões ginecológicas, sempre. Com a idade, o risco maior, por exemplo, em doenças oncológicas ginecológicas, são o câncer de endométrio, o câncer de mama sempre, mas o câncer de mama, ele pode ocorrer em mulheres jovens também. Sim. Mas a maior incidência, a maior prevalência, de fato, é a partir de uma meia-idade, 45, 50 anos em diante. O endométrio geralmente ocorre um pouco mais para frente, uma faixa etária um pouco maior, 60, 70 anos. Ovário, sempre preocupante, mas o que nós temos notado mesmo de grandes alterações, essas questões cardiovasculares e metabólicas, então diabetes, hipotireoide, doenças da tireoide. Por incrível que pareça, até fugindo do escopo do ginecologista, mas é o que muitas vezes o ginecologista vê em primeira mão um paciente, uma mulher nos procura, antes talvez de um colega, um cardiologista, um clínico geral. Então nós fazemos às vezes um diagnóstico mais frequente nessas doenças. Então é o que temos visto mais frequentemente. E será que isso se deve, aí eu posso perguntar para vocês dois, isso se deve ao estilo de vida da mulher, independentemente da menopausa? Sim. Estilo de vida, a obesidade aumentou, a mulher está mais estressada, tem sobrecarga de trabalho, etc. Pode ter relação? Você vai falar? Na verdade, a mulher moderna ela é muito penalizada, né? Ela está com a sua sobrecarga do trabalho, bem ou mal, sobra toda uma atividade familiar. É claro que todo homem deve ajudar em casa, etc., mas sempre sobra mais para a mulher. Então, essa duplicidade de tarefas que a mulher tem é, sem dúvida, um fator de sobrecarga emocional. E o assim chamado estresse que estaria presente é altamente indesejável do ponto de vista pessoal e social, etc. O que ocorre é que o estresse propriamente dito, isoladamente, ele não é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Ele pode aparecer junto com outros, mas isoladamente, felizmente, na mulher, no homem, ele em si não é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Certo, junto com outras coisas. A obesidade está crescendo muito, então, né? Você colocou bem, nem precisaria nem responder, porque você já respondeu. Mas a parte enorme talvez, que justifique esse surgimento dessas doenças, tanto cardiovascular quanto outras, metabólicas, diabetes, outras alterações, estão relacionadas a aumento de peso, má alimentação, falta de pouca atividade física, talvez até buscando uma atividade física mais intensa, que é o que a gente vê muito falando, mas na maior parte da população não há o tempo para isso, por conta
mudança social, de trabalho. Exatamente. E não vamos esquecer o fator clássico, tabagismo. O cigarro tem sido bastante perseguido nas últimas décadas, né? Ótimo, com bom resultado, mas observamos que as mulheres fumam mais até, muitas vezes, do que homens. Isso é mais um fator. Então, você vai somando e vai realmente levando. A gente só vai adicionar, vendendo meu peixe, mas a insuficiência hormonal feminina. Sim. Também é um fator importante que você... mas antigamente não havia. Havia, claro, sempre houve. Mas a questão, a gente talvez fale um pouquinho, mas a expectativa de vida feminina tem aumentado mais. Exato. Então, você expõe mais essa pessoa, essa paciente, com tudo isso que nós falamos, e com insuficiência hormonal, há surgimento de outros problemas. E por falar em insuficiência hormonal, mulheres sofrem muito durante o climatério, que antecede a menopausa, e após o climatério, que é a menopausa, a questão hormonal. Então, a reposição, toda hora tem novos estudos, pode, não pode, quem tem histórico de câncer na família, etc. Quais são os novos estudos, quais são as novidades nessa área? Nós trabalhamos nessa área há um certo tempo, já uns 30 e poucos anos. Eu tenho um ambulatório no hospital público, no Santa Rita a gente tem feito essa área também, tentando implantar esse atendimento nessa parcela da população que é importante. O climatério, ele começa em torno dos 40 anos. A menopausa, ela vai ocorrer em torno dos 50, isso não se muda. Desde a antiguidade que se tem relatos, é estável isso. O porquê é o Criador. Vamos reclamar ao Criador. Mas o tempo de vida pós-menopausa cada vez maior, felizmente. Exato. Felizmente. É outra opção que eu sempre falo para os pacientes, outra opção ninguém quer. Então nós temos que viver mais. Como viver? Por que está ocorrendo isso? Paralelamente a tudo isso que a gente falou, a melhor qualidade alimentar também, procura maior atendimento médico, assistência médica, tratamentos. Vacinas. Então, tudo isso você vai ter uma expansão maior do tempo de vida. Só que a insuficiência hormonal, de fato, ela é bastante lesiva em certos compartimentos do corpo humano. E o tratamento hormonal é a melhor escolha, é a melhor, não houve mudança. Isso eu formei já há 40 anos, na época já se falava e se continua falando, porque é muito simples. Se tudo isso é determinado pela falta de um determinado elemento, um hormônio, substância, a reposição dele é o mais lógico. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, qual que é o hormônio? É a insulina. Sim. Então, da mesma forma, seria isso. Mas algumas situações realmente contraindicariam a reposição. Para isso, o acompanhamento antes de qualquer tratamento hormonal deve ser feito. Então, nós faremos avaliação para mama, como foi falado agora há pouco, útero, parte clínica. Assim, as grandes contraindicações, elas não mudaram. A questão de histórico familiar, de neomamário, talvez seja o que mais chame a atenção. Ela realmente tem sido bem controversa. Alguns defendem que mesmo tendo um histórico na família e a pessoa não possuindo o problema, ela poderia fazer uso, outros defendem uma contraindicação absoluta. A questão é que o risco de surgimento de neoplasia mamária e câncer de mama com reposição hormonal, por mais que se fale, a literatura sempre mostrou e continua mostrando que é um índice baixo, a longo prazo. Evidentemente existe, a gente está sempre fazendo avaliação para acompanhar. Mas se a gente colocar na balança risco-benefício... E a qualidade de vida da mulher, são muito maiores. E posso adiantar, existem sempre novos medicamentos, novos tratamentos que estão no mercado. Recentemente, um novo lançamento aqui no Brasil para tratamento de anticoncepção feminina, mas usando hormônios que futuramente, muito provavelmente, pode ser até que eu me engane, mas serão utilizados para reposição hormonal com muito mais segurança, por exemplo, em relação à mama. Então, que boa notícia, né? Isso
está para ser lançado, talvez mais algum tempo. Isso depende muito de estudos, de utilização do produto. Mas a neoplasia mamária, e como outras contraindicações, são bem restritas, felizmente. Então, há mais conversa fiada, na minha opinião, do que, de fato, dados importantes de literatura comprovando essa conversa. Então, muitos pacientes evitam, às vezes, o tratamento com medo mesmo, né? E eu acho importante essa sua colocação, porque muitas mulheres no climatério, na menopausa, elas ficam com calores e engordam e etc, que a gente já sabe que são sintomas, e com medo da reposição vão atrás de outras, digamos, curas. Então, lançam mão de uma série de alternativas que nem sempre são boas, mesmo sem falar com o médico, né? Eu vejo isso acontecer muito. O senhor vê? Vejo. Na verdade, muitos pacientes que nos procuram, tanto no ambulatório público ou particular, ou consultório, o medo é o principal problema que enfrentamos. Então, a desinformação levando ao medo. A procura desses medicamentos é feita naturalmente. Essas formas alternativas de terapêutica são... Hoje, com rede social, você dá um clique e está em casa. Tem tudo lá. Então, algumas têm bons resultados. E até mantemos, não teria problema algum. Mas a eficácia, a eficiência de resultado, infelizmente, ainda é a reposição que o hormônio que nós falamos é o estrógeno, o hormônio feminino. Ele é o maior, é o melhor, não tem isso. Não sou eu que acho, isso está na literatura. Mas existem essas formas de tratamento alternativos que têm a sua eficácia também, têm o seu resultado, mas muitas vezes não por indicação médica, por orientação de colegas ou profissionais não da área médica, né? Não sei se eu tenho visto reposição hormonal acrescentaria a progesterona também? A progesterona, que é um outro hormônio feminino importante, ele é muito importante no período reprodutivo. Nessa faixa etária, a grande razão de se usar é para proteção em relação ao endométrio, câncer de endométrio. Então, se você utilizar só o estrogênio, uma mulher que tem útero, o risco de aparecimento da neoplasia endometrial aumenta bastante. Isso não é nenhuma novidade, isso são trabalhos da década de 80, do século passado. Já comprovadamente, já dogmaticamente falando, não é um dogma já, usar a progesterona para a prevenção da neoplasia endometrial. Então, nós utilizamos a combinação. A progesterona, ela tem um inconveniente, né? Tem, existe. Predispor hipertensão, que é altamente hídrica. Indesejado. A outra questão é dos anticoncepcionais, né? Uma questão importante. Os anticoncepcionais, eles predispõem a doenças cardiovasculares e, principalmente, tem que ter um critério muito rigoroso nas mulheres que são hipertensas, já são hipertensas, têm histórico familiar, pacientes que já têm hipertensão, obesidade, diabetes, tudo isso. Colesterol também acho que interfere? teria que procurar outras maneiras de anticoncepção, né, doutor Borges? Então, a questão do anticoncepcional é uma coisa crônica, essa discussão em relação a essas questões de doenças. Lembrar que os anticoncepcionais são medicamentos, talvez os mais estudados da história, desde a década de 60 que são utilizados, e cada vez com diferentes dosagens, diferentes formulações e com melhora. Essas questões que o senhor colocou bem são relacionadas muito à utilização de hormônios sintéticos. Existem hoje anticoncepcionais orais e não orais, todos hormonais, né? A função final é bloquear a ovulação com estrógeno natural. Então, bioidêntico,
vamos colocar assim, natural, similar ao que a própria mulher produz. Então, a questão dessas alterações metabólicas cai bastante. E via de administração, então, a forma oral pode, de fato, predispor um pouquinho mais doenças tromboembólicas, a parte de hipertensão, diabetes. Então, existem formas não orais, super eficientes. Os anéis. Anéis vaginais, transdérmicos, adesivos transdérmicos, a forma de intramuscular, que é bem antiga de se usar, classicamente se usa intramuscular, todos eles fugindo da passagem do sistema hepático central. Então, com isso, você diminui bastante. Porque a gente tem que pensar também que o risco de uma gravidez é enorme para essas doenças da mesma forma. Sim. Então, tem que haver um bom senso entre Por isso que é interessante, eu sempre no nosso consultório, ter junto um colega, um cardiologista, um clínico, para acompanharmos paralelamente, não é só fazer o tratamento, mas observar se pode ou não pode ser usado. Existem técnicas de anticoncepção hoje muito boas. Outros, não podemos esquecer jamais, as formas de barreira a longo prazo, como os DIUs de progesterona, são extremamente eficazes. Então, a gente tem bastante opção, viu? Então, a questão de prevenção dessas doenças com anticoncepção é indireta, né? Na verdade, você fazendo um tratamento adequado, você acaba diminuindo um pouquinho a chance de problemas numa gravidez futura, né? Então, doutor, quer dizer, mulheres jovens que fazem uso de anticoncepcional ou que têm alguma predisposição familiar também devem se preocupar com a saúde do coração, né? Colesterol, por exemplo, que é uma questão muitas vezes genética. Na verdade, a mulher que tem histórico familiar ou já tem esses fatores de risco que a gente acabou de mencionar, essas mulheres têm que se intensificar a diminuição dos outros fatores de risco, determinação de colesterol, frações de colesterol, usar medicação contra colesterol, se tiver diabetes, controlar o diabetes mais rigorosamente e, frente a todos esses fatores, a partir de 40 anos, ou às vezes até antes, se tiver muitos fatores, fazer uma avaliação cardiológica, Claro. Alguma prova que identifique a falta de sangue no músculo cardíaco, teste ergométrico ou algum outro método mais sofisticado, dependendo das circunstâncias, da disponibilidade, dos custos, já mais precocemente, não esperar que a doença se manifeste sob forma de infarto, né? Então, essas pacientes de alto risco devem fazer essa avaliação mais invasiva, além de fazer a preventiva, colesterol, glicemia, hemoglobina glicada, tudo isso. Certo. E, doutor José Domingos, a gente vê muito nas redes, todo mundo falando muito do aumento de endometriose, se fala muito hoje em dia. Foram os diagnósticos que aumentaram ou, de fato, estão tendo mais casos? Não só endometriose, como, por exemplo, eu citei há pouco tempo atrás, mioma uterino. Miomas, exatamente. Inflamatórias pélvicas. Eu acho que são 12 fatores aqui. Diagnóstico, de fato, cada vez melhores. Então, tanto da parte clínica, porque os colegas têm pensado na doença. Isso para qualquer diagnóstico, né, professor? Temos que pensar nele. Então, pensar em endometriose, mioma é um pouco mais fácil, porque a gente acaba diagnosticando pela parte ultrassonográfica. Mas a endometriose, ela é mais frequente, é mais do que a gente imagina em mulheres jovens. Então, o diagnóstico tem sido melhor clínico e laboratorial. Então, através de imagens cada vez melhores, a gente consegue ter um diagnóstico mais forte, mais preciso e até dependendo até da extensão e das lesões que a gente imagina como poder tratar.
Mas um fator também que deve ser lembrado, a diminuição da frequência de gestações. Isso é fundamental. Faz parte, isso faz parte talvez da sociedade, da evolução social, mas a redução de gestações predispõe também ao aparecimento dessas doenças. A gente brincava antigamente que quem tinha muitos filhos não tinha mioma. Ou, não dava nem tempo. Tinha filhomas. Não miomas, mas a chance é menor, de fato, as grandes multíparas, mas apresentavam miomas também, eventualmente. Mas hoje a frequência é maior, tanto isso como a endometriose, e às vezes a associação das duas doenças, exatamente por uma paridade bem menor. Hoje a frequência, digamos assim, o número de filhos por casais, quando querem ter filhos, reduziu-se a uma média em torno de 1 a 2 no máximo, talvez 1. Então, isso, do ponto de vista funcional, predispõe a essas doenças. Então, eu diria duas questões: um acompanhamento melhor, um diagnóstico mais preciso, mais qualidade das técnicas de diagnóstico, e também algumas mudanças de hábitos sociais, da reprodução feminina, principalmente. Inclusive as gravidez sadias, né? Mulheres tendo filhos mais tarde. E aí, conforme vai ficando mais tarde, vai ficando mais complicado ter filho. Uma gestação com uma idade mais avançada, você talvez, não essas doenças, endometriose, mioma, mas pacientes às vezes com miomas engravidando, porque elas já apresentaram mioma e demoraram para tentar a gestação, e surge a gestação com essa complicação adicional. Mas existem complicações com a idade para hipertensão, diabetes, doenças metabólicas pela idade, além de malformações fetais, um risco maior. Então, sempre é uma gestação de mais risco. E a maior parte das mulheres, com razão, por trabalho, preferindo talvez estudar inicialmente, trabalhar a sua vida profissional, pessoal, para depois pensar numa gestação. Infelizmente, a gente tem um aumento nessas questões. Mas, por outro lado, o acompanhamento pré-natal, as pesquisas de acompanhamento e tratamentos também avançaram. Então, né, a gente acaba equilibrando um pouco. Sorte que a gente tem a ciência ao nosso lado. Né? Agora, em relação à reposição hormonal, quando ela é indicada, etc., tem evidências que ela deva ser feita mais precocemente, não é, doutor Borges? Não sei se talvez isso que eu tenha colocado em relação, principalmente, quanto mais precoce, evidentemente, você vai ter resposta melhor a longo prazo. Vou dar um exemplo, a questão da osteoporose. A osteoporose é uma doença que ela é estabelecida, é difícil o tratamento. Então, a prevenção é melhor. Então, a reposição hormonal ela vai atuar preventivamente. Então, a gente consegue, talvez, prevenir ou evitar que chegue a esse ponto. Mas um ponto importante é a questão da doença cardiovascular, que já foi falado. Então, de fato, a reposição hormonal numa fase indicada, no período da menopausa, estabelecimento da menopausa com sintomas, a gente vai conseguir, se bem utilizada, sem contraindicações, conseguiríamos ter uma prevenção melhor em doença, por exemplo, em doença cardiovascular. Se você iniciar uma reposição hormonal mais tardiamente, uma mulher demorou muito para procurar o atendimento, você vai resolver as questões de sintomas, mas talvez a prevenção cardiovascular já não seja tão importante. Aliás, talvez nula. Até com os anos, até se contraindica a reposição por ter uma paciente, por exemplo, uma mulher que tenha doença isquêmica ou já um passado de infarto, tromboembolismo. Essa contraindicação é mais favorável pensar em evitar a reposição hormonal. Então, de fato, começando mais precocemente, havendo a indicação, indiretamente a gente vai ter resultados melhores para o futuro. Mas há também uma crença que a mulher começar mais tarde não pode ou não adianta, depois que da menopausa. O tratamento hormonal, você fala? Ou um tratamento? Tratamento hormonal. Assim, não havendo contraindicação absoluta, isso é feito pelo acompanhamento, a investigação,
Se apresentar sintomas que estão atrapalhando a vida dessa mulher, há a possibilidade de fazer a reposição uma forma mais tardia, mas com essas observações que eu coloquei. A prevenção doença cardiovascular, por exemplo, se perde um pouco. A parte óssea vai depender do estado que ela se encontra naquele momento. Mas sempre a qualidade de vida melhora. Quem tem ondas de calor à noite sabe. Sem dúvida. A gente tem uma eficácia, um resultado muito bom com o tratamento hormonal. Mas a maior parte das mulheres são iniciadas num período adequado, no período próximo à menopausa mesmo. Uma fase mais avançada, contraindicação absoluta por ser uma idade maior, não há. Mas existem os problemas clínicos que vão surgindo com a idade mesmo, né? Nossa, eu diria até saúde mental da mulher, né? Reposição. Porque a gente altera o humor e, como você disse, esses calores, fica tudo muito exposição, difícil. Exato. Atividade física. Exato. Sim. E, bom, agora a gente já sabe, prevenir os problemas, uma boa dieta, exercícios físicos, não é isso? E acompanhamento médico. E uma pergunta, assim, a osteoporose, que tem também sendo vista muito, antigamente se dava cálcio. Hoje em dia mudou um pouco isso, né? Não é minha especialidade. Pode falar. Na verdade, tive uma experiência em casa, né, de osteoporose, etc. Mas tem os tratamentos que inibem a ação as células que produzem o cálcio, etc. Então, tem um tratamento que é pouco problema e resolve o caso da osteoporose, né? Na verdade, como eu coloquei, a melhor forma é a prevenção. O hormônio feminino, ele tem a capacidade, durante a vida toda, a sua produção, para o homem também, o hormônio masculino. Ele atua inibindo a reabsorção óssea. No final das contas, lá no célulazinha óssea, a reabsorção do cálcio. A perda desse hormônio começa a haver uma perda maior do cálcio. Isso faz parte do nosso corpo. O nosso osso não é o mesmo a vida inteira, ele vai se regenerando e se deteriorando. Agora, existem medicamentos que fazem isso também, eficazes. Eu não vou citar nomes, mas existem medicamentos, geralmente quem faz esse tipo de acompanhamento inicial é o ginecologista, mas a gente tem que dar o crédito ao reumatologista, ao endocrinologista. Geralmente é o especialista que trabalha nessa área. Existem medicamentos, o cálcio, na verdade, não diria uma medicação, uma suplementação de um elemento que nós precisamos. Nós todos precisamos de cálcio no dia a dia, na alimentação. Se não conseguimos através da alimentação, tem que ser através de uma medicação. Mas o cálcio ele é necessário porque ele faz parte da formação óssea, uma das matérias-primas da matriz óssea. Mas esses medicamentos, eles atuam fixando o osso, o cálcio ao osso, ou inibindo a reabsorção. Então, existem bons tratamentos hoje. Aí, no caso, uma osteoporose estabelecida ou já mais avançada. Quer dizer, depende do caso. Tudo é claro, o médico que vai decidir. Por isso que eu falei para você, a prevenção, a densitometria óssea, embora não seja um exame para a prevenção oncológica, que foi no início que a gente conversou, mas é uma forma é um exame importante na nossa rotina como prevenção dessa questão óssea. Então, a partir daí, a gente pode tratar ou não, né? Mas a administração de cálcio não vai resolver, né? Isoladamente. Não, mas ela é importante, sim. Se a pessoa realmente não consegue... Quantos pacientes nós pegamos lá no nosso ambulatório com intolerância ao leite, a má alimentação. Tem isso também. Não tem acesso, então às vezes precisamos suplementar, mas só isoladamente. Doutor, voltando ao coração feminino, há muitos estudos hoje voltados para essa questão do coração em mulher, ambulatórios, etc. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso, que acho que é um alerta importante. Eu acho que
a doença cardiovascular na mulher ela tem que ser vista de uma maneira especial. Não só que essas questões de ter uma doença mais silenciosa do que no homem, etc., mas também a forma de apresentação. A doença mais comum cardiovascular é a doença das artérias coronárias. E a mulher, quando ela tem doença coronária, ela tem vasos mais finos, lesões mais difusas. Então, em princípio, são apresentações menos favoráveis para o tratamento, com angioplastia dos estentes e mesmo com a cirurgia cardiovascular. Embora não seja demonstrada, por exemplo, uma maior mortalidade na cirurgia da mulher do que no homem, estatisticamente falando, não? Então, acho que é isso. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês e espero vê-los novamente aqui. Okay. Prazer foi nosso, muito obrigado. Muito obrigado, agradeço o convite, junto com o Dr. Borges. Eu acho que a gente procurar informar o melhor que a gente pode o público leigo é uma tarefa realmente extremamente importante. Eu acho que foi bem colocado a questão da disseminação de informações fora do âmbito médico tem atrapalhado um pouco, né? E a desinformação, participar de um debate, assim, uma conversa, um podcast, é bem bacana, porque isso a gente consegue tentar atingir uma população maior. A gente está no dia a dia falando, mas não se compara, talvez, a uma população que vá assistir a uma entrevista dessas. Então, foi um prazer, eu agradeço muito o convite, estar com vocês, aprender também com o professor. Sempre bom. Muito obrigada. Justamente essa é a nossa missão aqui no videocast Santa Saúde. Trazer informação de saúde com qualidade e profissionais tarimbados. Muito obrigada e até breve.